Será que faz sentido uma pessoa que ama carne se tornar vegana? Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será sobre o início da minha vida no veganismo. Esse tema foi sugerido por vocês na minha caixinha de perguntas do Instagram. Vou até colocar o link aqui embaixo do meu Instagram, quem quiser me seguir será muito bem-vindo. Cada vegano tem a sua história no veganismo. Alguns começam do dia para a noite, outros levam alguns anos, né? Alguns passam pelo vegetarianismo para depois se tornarem veganos. No meu caso, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de carne, né? Churrasco era para mim assim o máximo. E eu sempre fui assim a vida toda, nunca parei para pensar em me tornar vegana, nunca passou pela minha cabeça. Eu cresci numa família que nunca teve ninguém vegano, eu nunca tive amigos veganos, então o universo vegano foi algo sempre muito distante para mim. Eu lembro de uma situação ou outra de ter visto alguma coisa vegana, de ter falado com alguém, mas é muito raro. E assim fui tocando a minha vida. Quando foi em 2020, na quarentena, fiquei em casa com a Rafinha, e eu comecei a fazer muitas comidas, procurar, né, muitas receitas novas, porque a gente acabou ficando em casa, eu fazia muitas coisas, eu não comprava muitas coisas prontas. E nessa minha busca por receitas saudáveis, né, receitas diferenciadas, eu acabei conhecendo os canais veganos de receita. E para mim foi assim, né, abriu um leque de opções, porque muitas coisas ali eu nunca tinha ouvido falar, muitas preparações eu não conhecia, porque eu sempre vivi naquele básico, né? Uma saladinha, um leguminho, eu não mudava muito disso. E um dos canais que eu conheci, chama Pensando ao Contrário, a moça do canal, ela falava assim, a receita amiga dos animais. E aquilo começou a ficar na minha cabeça, ficava receita amiga dos animais, e eu fui aos poucos fazendo a conexão. Eu sei que falando assim, né, você deve estar pensando, nossa, ela nunca se ligou que ela estava comendo carne, né, ovos, coisas de animais. Sim, eu me ligava, né? Eu sabia disso. Porém, para mim tudo isso era muito natural. Para mim isso era comida mesmo. E eu nunca parei para pensar que isso fosse prejudicial aos animais, sabe? Eu sei que é meio louco falar isso, né? Não faz sentido nenhum, mas é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. E para mim foi muito impactante, porque por mais que seja óbvio, é algo que eu nunca tinha parado para pensar. Para mim, carne, leite, ovos era a mesma coisa que comprar um pacote de bolacha, sabe? Eu comprava ali, estava na bandejinha. Então, eu nunca fiz, realmente confesso para vocês que eu nunca havia feito essa ligação. Então foi interessante, porque quando eu comecei a ver essas receitas, né, eu comecei a ouvir falar de veganismo, eu comecei a me ligar sobre isso, sobre o que está por trás da nossa comida. E se você for pensar, a gente é educado assim, né? A minha filha na escola agora está estudando exatamente isso. Os animais nos fornecem produtos. Então a vaca nos fornece o leite, a galinha nos fornece o ovo, o frango nos fornece a carne, né? Assim como o porco, o boi. E realmente, na realidade, não é bem assim, né? É nós que tiramos deles, né? Para eles nos fornecerem a carne, eles morrem. Então, assim, são coisas que eu nunca tinha realmente parado para pensar. E aí, aos poucos, eu fui me alimentando, né, dessas informações, e até que um dia eu comi uns salgadinhos, que era da festa da minha sobrinha, da Manu, que era quarentena, a gente não se encontrava, então minha irmã mandou os salgadinhos. Eu tava comendo os salgadinhos, e eu olhei para o salgadinho assim e falei, gente, eu não quero mais comer, eu não quero mais comer isso. E realmente, assim, no dia seguinte, não comi mais. E nunca mais comi desde então carne, ovos, queijo, nada, né? Nenhum produto de origem animal. Eu passei realmente de vegana do dia para a noite, porém eu entendo que teve um processo, né, para eu ir associando essa mudança na minha cabeça, né, fazendo essa alteração. Não foi assim, hoje eu comia sem saber de nada e dia seguinte decidi, né? Foi um passo a passo. Mas realmente, se você pensar, o fato de comer foi do dia para noite. Eu não fui diminuindo, foi do dia para noite.
E assim, então para mim o primeiro passo, se eu for dividir em passos, o primeiro passo foi realmente na comida, né, na alimentação. Eu realmente excluí do dia para noite tudo que eu comia de origem animal. Esse foi o primeiro passo. Então, se você pensa em se tornar vegano, o primeiro passo para você também pode ser esse. Você vai aos poucos tirando. Então um dia você normalmente faz seu prato arroz, feijão, salada e bife. Um dia tira o bife, coloca mais legumes, né? Coloca mais salada, coloca mais feijão, sabe? Você vai experimentando ficar sem a carne, experimentando dessa forma. Com o tempo você pode colocar coisas novas. Um hambúrguer de grão de bico, sabe? Nuggets de legumes. Inclusive eu vou ensinar essas receitas aqui no canal. Você vai me acompanhar, você vai aprender. Então, com o tempo você vai fazendo isso, você vai vendo como é normal. Você vai se habituando aos novos sabores e vai gostando, inclusive. O segundo passo, eu comecei a ver os produtos de beleza, maquiagem, produtos de higiene, né? Shampoo, sabonete. E posso dizer para vocês que, olha, só faz 5 anos que eu sou vegana. E no começo, quando eu comecei, tinha bem menos opções do que hoje. Hoje em dia a gente tem muitas opções. Tem lojas conhecidas, marcas conhecidas, tanto baratas quanto caras, que tem os produtos veganos. Então isso é muito bom mesmo. Depois eu passei, né, o passo 3, a ver os produtos de limpeza. Aí também, né, o sabão, o amaciante, né, produtos para limpar a casa, o que é vegano, o que não é, o que faz, né, sentido para você utilizar. Então, fui por esse lado também, fui fazendo essa checagem, mas tudo de uma forma muito tranquila, tá? Não é jogando as coisas fora, nossa, não uso mais isso, não. Você tem a maquiagem, você vai usar até acabar e você compra uma vegana depois, sabe? Eu, pelo menos, penso dessa forma, que você não vai jogar fora. Da mesma forma que seria o passo 4, o vestuário. Então, assim, se você tem uma jaqueta, uma bota de couro, você ama aquela roupa, você usa sempre e agora você se tornou vegana, você quer continuar usando? Tudo bem. Eu, particularmente, não gosto, assim, eu não me sinto à vontade. Eu tinha coisas de couro que eu acabei doando. Mas eu acho normal pessoas que não querem se desfazer, porque é uma coisa que já foi, né? Não é que você é vegana e comprou. Você comprou ou você ganhou numa época que você não era, né? Então, faz todo sentido para mim você continuar usando. Eu é que, particularmente, não gosto. E para finalizar, o veganismo ele tem 3 pilares principais, que são os animais, a saúde e o meio ambiente. Então, normalmente, as pessoas veganas, elas vão começar e vão se perpetuar no veganismo por conta desses 3 fatores. Algumas mais por um, outras mais por outros, mas são esses 3 os principais. E para, né, exemplificar isso para vocês, para caso vocês queiram buscar mais informações, o que eu posso indicar? Alguns documentários, que inclusive eu farei alguns vídeos aqui comentando sobre esses documentários. Né? Mas, por exemplo, se você está voltado para a saúde, você quer tentar uma alimentação baseada em plantas, né, sem nada de origem animal, buscando uma melhora na sua saúde. Um documentário que é excelente, que eu indico, é What the Health. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Para você que quer saber um pouco mais sobre o impacto da alimentação na sua saúde, da alimentação principalmente à base de plantas. É um documentário muito rico, muito bom, não tem imagens fortes, tá? Então assistam que vale muito a pena. Inclusive sobre essa questão da saúde também eu tive uma situação bem assim, interessante mesmo com relação ao veganismo, que quando eu me tornei vegana, depois de 1 ano mais ou menos, eu fiz meus exames, e meus exames melhoraram muito. E eu fui para minha médica que me acompanhava, e eu não contei que eu virei vegana. Primeiro mostrei os exames, aí ela viu e falou, nossa, são os melhores exames que você trouxe aqui, estão muito bons os seus exames, tal. Aí depois que ela falou isso, eu falei,
Então, é que eu virei vegana, mudei a alimentação. Ela foi super, assim, acolhedora, sabe? Ela falou, ai, que interessante, nossa, bom saber, né? Então, assim, achei bacana porque eu mostrei que com resultados mesmo, né? Com os exames, realmente a saúde perfeita. Depois que eu virei vegana, meus exames ficaram ótimos. Com relação ao meio ambiente, se o foco for o meio ambiente, você quer saber como, né, a alimentação, como a indústria afeta o meio ambiente, tem 2 documentários muito bons, que é o Cowspiracy e o Seaspiracy. Nenhum dos dois tem imagem tão forte, tem uma outra cena forte, mas a maioria é tranquila, que são documentários mesmo para mostrar como que funciona, né, a indústria e como funciona todo o nosso planeta, tanto na parte do mar, né, que é o Seaspiracy, quanto na parte da terra, que é o Cowspiracy. Então, indico muito, vou colocar também o link aqui para vocês, que vocês assistam esses documentários. Com relação à causa animal, aos animais mesmo, né, existem 2 documentários também que eu indico, que são o Terráqueos e o Domínio. Já aviso que são documentários fortes, com imagens fortes, porém extremamente necessários. Na minha opinião, todo mundo deveria assistir esses documentários, entendeu? Porque assim você saberia o que você está comendo e você teria a sua escolha, né? Você saberia o que é feito com os animais e você saberia ter o discernimento do certo e do errado. Então, na minha opinião, todo mundo deveria assistir, são documentários excelentes, porém fortes. Também colocarei o link aqui para vocês assistirem. E para finalizar, gente, só uma reflexão para vocês pensarem um pouco de como funciona a nossa alimentação, a nossa tradição em cima da vida dos animais. Eu vou dar só 3 exemplos aqui. As vacas na natureza, elas viveriam 20 anos, se elas vivessem, né, livres, leves e soltas. As vacas leiteiras, né, as vacas da indústria, elas vivem no máximo 7 anos. E é uma vida privada de muitas coisas, né, sempre sendo inseminadas, afastadas dos filhotes, com problemas nas mamas. E quando elas passam a não produzir o leite suficiente, elas são descartadas. Uma galinha, na natureza, vive em média 7 anos. Na indústria dos ovos, ela vive de 2 a 3 anos, sendo que a maioria delas vive confinada, porque elas não conseguem nem abrir as asas, só botando ovos, né? E também são sacrificadas depois quando não produzirem mais. E por fim, os porcos. Os porcos na natureza viveriam em média uns 20 anos. E na indústria, eles vivem no máximo 6 meses. São bebês quando são abatidos. Então, por esses e outros motivos, a minha grande motivação para ser vegana, né, e manter o meu veganismo em dia são os animais. Lógico que o meio ambiente é muito importante, obviamente, a saúde também, muitíssimo, mas assim, o meu carro-chefe são os animais, porque realmente o sofrimento que eles passam é muito grande. Então, eu prefiro pensar que a minha alimentação, o meu dia a dia, o que eu faço impacta o mínimo possível na vida deles. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, curtam o vídeo, comentem, escrevam aqui o que vocês acham, né, do que eu falei, quais outros temas vocês querem ver aqui no canal. E compartilhem com as pessoas para que mais gente esteja aqui com a gente. Obrigada, viu? Beijos!